Olá a todos e sejam bem-vindos à videoaula Como Ter Sua Própria Web Rádio, uma produção do projeto multicultural Casileoca em parceria com a Secretaria Estadual da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Aqui nós vamos conhecer os principais passos iniciais para quem quer começar a sua própria web rádio. Para facilitar, essa aula está organizada em 3 tópicos. Primeiro, o que é uma web rádio e quais são suas aplicações? Nós vamos abordar as diferenças em relação a uma rádio via transmissão por ondas, as legislações e regulamentações, integrações e compartilhamentos e a comunicação no ambiente online e falar um pouquinho dos podcasts também. Segundo, como iniciar sua web rádio? A escolha do provedor de web rádio, o custo inicial, equipamentos e softwares necessários e a configuração da rádio são os temas abordados nesse módulo. E terceiro e último módulo, a produção e edição de conteúdo em áudio. Aqui a gente vai falar um pouco de noções básicas da utilização do programa de edição Audacity, um software livre e colaborativo de fácil utilização. Então vamos começar e espero que essa aula ajude a todos que estão interessados no assunto. E se você achou que esse conteúdo é útil, ajude com seu like e aproveite para nos seguir nas redes sociais através do @Casileoca. Módulo 1. O que é uma web rádio e quais são suas aplicações? Nessa primeira parte, o nosso objetivo é diferenciar a web rádio de outras mídias e plataformas para a transmissão de conteúdos em áudio, especificando quais são suas aplicações mais adequadas. Os pontos de esclarecimento mais comuns dizem respeito às distinções entre uma web rádio, uma rádio de transmissão por ondas e um podcast. Então, para ilustrar as diferenças que vamos abordar em seguida, vamos falar um pouquinho sobre a história da radiodifusão no Brasil. Segundo a ABERT, Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, a primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1922, como parte das celebrações do centenário da independência. Ao longo das décadas de 1930 e 1940, a radiodifusão revolucionou a mídia de massa no mundo inteiro. Ao mesmo tempo que as pessoas queriam ter um receptor em casa, transformando a dinâmica da vida privada, os governos também perceberam que era uma poderosa ferramenta de propaganda. Com o surgimento da televisão, especialmente após a década de 1950, o rádio precisou se reinventar diversas vezes para manter sua relevância perante o público. A primeira delas foi naquela mesma década. O rádio perdia espaço dentro das residências, mas ganhava o mundo investindo na portabilidade de seus receptores. O segundo foi que a transmissão que dependia de uma concessão do governo em uma antena, agora podia ser feita pela internet. Assim nasceram as web rádios, por uma fusão da ideia tradicional de rádio com a modernidade do cyberespaço. Isso quer dizer que uma web rádio é a mesma coisa que uma rádio convencional, porém transmitida pela web? Sim, mas o fato dela ser transmitida pela web faz uma grande diferença, especialmente no que diz respeito a 2 aspectos: abrangência e legislação. Primeiramente, lembre-se que uma antena que transmite o sinal através de ondas eletromagnéticas tem um alcance limitado. Dessa forma, uma rádio convencional tem um caráter quase estritamente regional, encontrando sua identidade mais forte no público municipal. Por isso, notícias sobre trânsito, por exemplo, são tão populares nas rádios convencionais. Além disso, a transmissão e recepção de ondas de rádio é um processo analógico e não depende de nenhum tipo de conectividade para funcionar. Um aparelho de rádio, desde que em bom estado de funcionamento e com uma fonte de energia elétrica, irá pegar um sinal de rádio sem a necessidade de Wi-Fi ou ter que pagar por um pacote de dados para isso. Já para se ter uma estação de rádio, são necessárias uma antena de transmissão e uma concessão do governo. Ao contrário disso tudo, a web rádio, como o nome já diz, é transmitida pela internet, através do serviço contratado de um provedor ou plataforma de transmissão. As grandes diferenças são o alcance, que não precisa se limitar geograficamente, e a recepção do sinal, que depende de uma conexão à internet. Ou seja, se por um lado sua programação pode ser escutada em qualquer lugar do mundo, às vezes seu público mais próximo não se engaja com ela, porque não tem um bom sinal ou até mesmo para poupar o consumo de seu pacote de dados. Fora isso, do ponto de vista prático, ambas acabam se assemelhando por serem canais que, uma vez acessados, disponibilizam conteúdos de áudio, tais como músicas, entrevistas e coberturas jornalísticas, ao vivo ou através de programas pré-gravados. Mas essas diferenças são suficientes para se pensar em diferentes aplicações entre os 2 modelos. Como eu já disse, para uma rádio convencional faz todo sentido transmitir boletins de trânsito local, mas para uma web rádio que tem ouvintes em diversas cidades diferentes, não.
Por outro lado, pense numa rede de supermercados que tem que ter uma programação institucional de rádio que toque ao mesmo tempo em todas as suas lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Isso seria até algo estranho de se pensar em fazer com uma rádio convencional, além de muito caro e trabalhoso. Eu diria quase impossível, com certeza inviável. Já com a web rádio, isso é extremamente simples e barato de se fazer. Esse foi apenas um exemplo de aplicação da web rádio se comparada com uma rádio convencional. Mas não há necessidade de nos prolongarmos em mais exemplos, porque a ideia geral já deve ter ficado clara. Na verdade, se você chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente já pensou em como uma web rádio se aplicaria a você, à sua própria ideia, ao seu próprio projeto. Então, deixa aí nos comentários para a gente saber como você gostaria de utilizar a sua web rádio, que público gostaria de atingir e que conteúdo gostaria de transmitir, ok? Valeu! Além disso, um formato que tem se popularizado cada vez mais é o do podcast. A principal diferença dele é o fato dele ser um conteúdo on demand, ou seja, está disponível em uma plataforma online para ser acessado a qualquer momento, como o YouTube já faz com vídeos e até mesmo áudios há quase 2 décadas. Assim também como no YouTube, além de blogs, esse conceito tem aberto espaço para produtores independentes de conteúdo, como jornalistas, escritores e etc. Portanto, é uma funcionalidade que tem sido, de certa forma, absorvida pelo próprio conceito de web rádio. Parte do conteúdo que é transmitido na programação contínua também é disponibilizado pelo podcast. Enfim, como tudo na internet, a verdade é que diferentes tecnologias, mídias e canais parecem convergir para algum lugar que talvez ainda não seja possível prever. Mas uma coisa é certa. O que o mundo deseja é que qualquer pessoa possa ter seu próprio canal e que qualquer outra pessoa possa consumir o seu conteúdo. Mas isso nos leva a 2 questões. A primeira, mas e do ponto de vista legal, como é que fica isso tudo? Bom, em primeiro lugar, independente de qualquer lei, vamos estabelecer algumas premissas éticas sobre a profissão de comunicador. O dono de uma web rádio, assim como de um canal de YouTube ou perfil nas redes sociais, é responsável por tudo aquilo que publica. Muito além da legislação específica a uma rádio, o que você publica, propaga ou compartilha pode caracterizar uma ação criminosa, e há um bom motivo para isso. Ao difundir ideias extremistas ou ataques a grupos sociais específicos, por exemplo, você pode estar incentivando e motivando alguém a praticar um crime grave, sem que você tenha sequer o poder de tentar impedi-lo. Então lembre-se sempre de que a liberdade de expressão é limitada pelo potencial nocivo de seu impacto sobre o público. Afinal de contas, sem democracia não haveria internet, e sem internet não haveria web rádio. Outra questão ética que está sendo muito discutida e policiada por toda a sociedade são as fake news. Eu vou fazer uma pergunta retórica para mostrar que isso é mais grave quando praticado por um canal de conteúdo do que por um perfil comum nas mídias sociais. Se você vai a um restaurante e a comida é ruim, você volta lá outra vez? E todo dia? Pois é, o principal produto de um comunicador é sua credibilidade. Se ela não for boa, as pessoas não voltarão ao seu canal. E citando Bob Marley, você pode enganar algumas pessoas algumas vezes, mas não pode enganar todas as pessoas o tempo inteiro. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, define a web rádio como um serviço de valor adicionado, um SVA, que, resumindo, a exemplo das mídias sociais, são de responsabilidade de seus provedores. Cada provedor tem suas próprias regras e punições, desde a retirada do conteúdo e suspensão do canal, até multas e a exclusão do perfil ou a exclusão do canal daquela pessoa. Mas além disso, vamos repetir, todos podem responder criminalmente por um conteúdo publicado ou compartilhado em seu canal. Sendo assim, as leis já solidificadas para a atividade de radiodifusão não se aplicam a uma web rádio da mesma maneira que se aplicam a uma estação de rádio tradicional, com concessão de uma frequência, antena, ondas e tudo mais. No entanto, vou deixar na descrição do vídeo um link para uma página do site da Câmara dos Deputados Federais, onde estão todas as leis, decretos e portarias sobre rádio e TV no Brasil, desde 1962. Se você se interessa pelo assunto, vale a pena dar uma pesquisada por lá. Mas existe a Lei número 12.965, de 23 de abril de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet. E tudo o que está nela se aplica, sim, à web rádio, conforme o parágrafo 5º. Para efeitos da lei, considera-se internet como o sistema constituído de um conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para o uso público e irrestrito com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meios de diferentes redes,
Terminal, o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet. Endereço de protocolo de internet ou endereço de IP, o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais. Resumindo, essa lei diz muito sobre os direitos do consumidor em relação ao uso da internet, desde a qualidade e estabilidade de seus serviços de acesso contratados até a proteção de seus dados pelos operadores de qualquer serviço online. Portanto, é importante conhecê-la bem antes de ter a sua web rádio. Finalmente, existe a questão dos direitos autorais para execução ou reprodução de conteúdos cujos direitos pertencem a outra pessoa, geralmente seu próprio autor. Então, a leitura da Lei número 9.610, de 12 de fevereiro de 1998, é obrigatória se você for reproduzir músicas na sua web rádio. Nela você vai descobrir, por exemplo, que há casos em que você pode reproduzir apenas um trecho da música sem precisar pagar pelos direitos autorais. Ou também, se você reproduzir a música em caráter educativo e informativo, que é o que nós fazemos na Web Rádio Cazileoca, falando de seu autor e outras informações. Mas a regra é simples. Para reproduzir uma música que não seja autoral sua e nem de domínio público, você deve pagar ao autor. E o ECAD é o órgão oficial designado para essa fiscalização, segundo a Lei Federal número 5.988 de 1973. Tudo o que você precisa saber está no site deles. Então eu deixo na descrição do vídeo o link do site e também um outro com a página de busca interna do ECAD sobre web rádio, além de um artigo onde eles deixam bem clara a sua posição. Em 21 de outubro de 2021, eles publicaram nessa página: "Eu tenho uma web rádio", perguntou um internauta. "Preciso pagar direitos autorais?" A resposta é sim, replicou o ECAD. A licença é necessária sempre que houver a execução pública de músicas, inclusive através da internet, no ambiente digital. As web rádios devem pagar os direitos autorais e o valor definido de acordo com o conteúdo e característica de finalidade comercial ou institucional da plataforma. Por isso, é importante que os donos da web rádio entrem em contato com a nossa unidade mais próxima e forneçam as informações sobre o projeto para definir o valor a ser pago nesses casos específicos. Mas calma, tanto a resposta do ECAD quanto a Lei 9.610 de 1998 ressaltam as implicações de se reproduzir o conteúdo comercialmente, ou seja, se você estiver ganhando algum dinheiro com isso. Na prática, isso quer dizer que é um problema maior a música que você reproduz em uma festa para a qual vendeu ingressos do que uma web rádio independente sem nenhum tipo de monetização. O melhor a se fazer é conversar com o ECAD até mesmo antes de colocar sua web rádio no ar. Passar uma lista do que você pretende tocar, saber o que é do domínio público ou não, porque se você tiver apoiadores e patrocinadores ou sua visibilidade e popularidade começar a crescer muito, permitindo algum tipo de monetização ou vantagem comercial, as coisas mudam de figura, mesmo que não esteja diretamente ligado àquele conteúdo. Isso nos leva à segunda questão. Dá para transformar a web rádio em um negócio? Bom, hoje em dia é muito comum alguém que tem um canal de conteúdo online visar sua monetização, geralmente pela própria plataforma, que paga pelo tráfego de público que ele gera e consome suas propagandas. Essa tendência ainda não chegou nas web rádios, mas algumas plataformas de podcast já fazem isso. Mas isso não quer dizer que não seja possível transformar a sua web rádio em um negócio. Mas antes, vale perguntar: você tem um modelo de negócio para a sua web rádio? Responder a essa pergunta é fundamental, porque vai interferir diretamente na resposta. Por exemplo, se sua web rádio tiver um caráter coletivista, divulgando artistas da sua comunidade, você pode pensar em uma pequena cota de publicidade ao comércio local, além do próprio financiamento coletivo. Se seu público estiver espalhado pelo Brasil, ou até mesmo fora dele, você pode buscar um apoio de serviços online. Esses são exemplos para quem busca ter patrocinadores, mas muitas outras realidades são possíveis. O importante é você estabelecer o perfil do seu público, saber que tipo de empresas e marcas são interessantes para ele e levar isso como uma proposta de negócio aos possíveis patrocinadores. Existem muitas empresas que inclusive buscam apoiar esse tipo de iniciativa, mas além de uma contrapartida pensada para as necessidades dela, uma pergunta que você vai ouvir com frequência é: qual o perfil e o tamanho do seu público?
Algumas plataformas oferecem relatórios sobre a audiência, mas eles dizem muito pouco sobre o público em si, uma vez que são gerados pelo IP dos ouvintes. Ou seja, elas informam a localização, os picos de audiência, tempo de permanência dos ouvintes, mas outras informações como idade, gênero e preferências culturais você vai ter que obter de outra maneira. Basicamente, estamos falando das diversas mídias sociais, que é onde o público se concentra. Mas essa necessidade pode até ser uma coisa bacana de se fazer, além de ampliar sua audiência e trazer bons resultados. Sua rádio pode ter um perfil no Facebook e no Instagram, por exemplo. No Facebook, aliás, existe uma possibilidade de integração com algumas plataformas, e você pode colocar um player da sua web rádio dentro do seu perfil, e as pessoas escutarem a partir de lá, sem saírem do Facebook. Você também pode alimentar as redes com o conteúdo do site da sua web rádio, e em contrapartida utilizá-las para anunciar sua própria programação. O importante nesses casos é sempre buscar uma interação com o seu público, chamá-lo para alguma ação, além de definir uma identidade da web rádio, bem como do público que ela busca atingir. A partir daí, através da estratégia de marketing digital, nas quais eu não vou me aprofundar muito porque é um universo gigantesco, você pode alcançar seu público com mais eficiência e menos custo. Então vale a pena conhecer essas estratégias antes de colocar sua web rádio no ar. Além da presença nas mídias sociais, você pode cadastrar sua web rádio em aplicativos para celular, nos quais o público pode acessar diversas outras web rádios, e dentro deles você pode fazer a sua promoção. Isso costuma atrair um público mais aleatório, mas tem duas boas vantagens. A primeira é que é uma ótima alternativa ao seu próprio público. Você pode, às vezes, até conquistar esse público aleatório. E a segunda é a tendência de fazer a sua audiência crescer, o que pode te ajudar a conseguir apoiadores. Módulo 2. Como iniciar sua web rádio. A primeira coisa importante para iniciar sua web rádio é decidir qual a estrutura que você vai utilizar. E isso envolve dois aspectos principais. Primeiro, sua estrutura física. Assim como em uma rádio tradicional, você precisa ter um estúdio para gravar as locuções, entrar ao vivo, entrevistar convidados e etc. Mas calma, isso não quer dizer que precise ser nada muito caro. Na verdade, improvisar um estúdio tem sido cada vez mais simples com a evolução da tecnologia, assim como qualquer pessoa pode produzir seu próprio vídeo hoje em dia. No entanto, quanto mais você investir no seu estúdio, melhor será a qualidade das suas produções. Então vamos falar dos dois aspectos principais de um estúdio, dando ideias para você transformar qualquer cômodo da sua casa em um. Acústica. Todo estúdio precisa que o barulho fique do lado de fora o máximo possível. Carros passando na rua, aviões, vizinhos, obras, enfim, tudo isso e outras coisas podem entrar no áudio que seus ouvintes receberão. Além disso, o som produzido dentro do estúdio não pode reverberar ou perder a nitidez. É claro que para uma reportagem de rua, por exemplo, ninguém espera essas coisas, mas as locuções precisam ser claras, suaves, limpas para não afugentar sua audiência. Esse é, obviamente, o tópico menos favorecido por ferramentas digitais, mas é também aquele no qual você pode mais utilizar a criatividade. Cortinas, caixa de ovo, espuma, papelão, tudo que você puder usar que tenha superfície porosa e irregular, ajuda tanto a conter os barulhos de fora quanto as reverberações. O vidro da janela contém o melhor som se for mais grosso e se as frestas estiverem bem vedadas. Evitar um cômodo muito próximo da rua pode ser um desafio maior, por isso edículas e cômodos nos fundos, para o caso de ser uma casa, são mais adequados, assim como cômodos voltados aos fundos do condomínio, como em alguns apartamentos. Outra coisa a se considerar é o tamanho do cômodo, sendo que quanto menor ele for, menos reverberações ele provocará. Então é bom evitar que seja a sala ou a garagem, por exemplo. Mas lembre-se, o importante é começar, e você sempre pode melhorar aos poucos. Então você não precisa esperar ter a condição ideal antes de realizar. Equipamentos. Aqui vale o mesmo conceito. Quanto mais você investir, melhor será a qualidade da sua web rádio. Mas você pode começar com um pouquinho e ir melhorando aos poucos. Basicamente, o que você precisa é de recursos de gravação e edição de áudio. Desde a utilização do gravador de voz do seu celular até a utilização de microfones profissionais, você pode contar com o auxílio de uma mesa de som para enviar o áudio já mixado para um software de edição, no caso de entrevistas, ou diretamente para transmissão, se você for fazer entradas ao vivo, e até um sintetizador com efeitos sonoros para fazer sua própria sonoplastia ao vivo. Como a intenção desse vídeo não é promover nenhum produto, a recomendação é que você faça uma boa pesquisa sobre esses itens, pensando no melhor modelo para o tipo de estúdio que você utilizará. Conheça o mercado e faça sua própria escolha. Mas eu vou recomendar aqui, também na descrição do vídeo,
2 links do site taqui.org, que foi muito útil durante a minha pesquisa e pode ser um ótimo ponto de partida para você. O segundo ponto é a sua estrutura digital. Agora que você já tem uma ideia do que fazer para ter seu próprio estúdio, vamos falar da estrutura digital para a transmissão da sua web rádio. A primeira coisa a decidir é a plataforma de sua rádio. Existem muitas opções no mercado e, para não fugir da oferta de serviços oficiais, vamos falar daqueles que são nacionais e que cobram pela hospedagem de rádio. Novamente, não vamos recomendar nenhum site em especial, mas vamos dar algumas dicas que podem ajudar na escolha da plataforma. Pesquisa. Antes de qualquer coisa, procure os canais de atendimento das plataformas para se certificar de que eles podem atender a sua rádio. Além de ser um ótimo momento para tirar dúvidas, verificar o preparo da equipe para lhe atender pode fazer diferença no futuro. Lembre-se de que a qualidade da venda pode ser boa, mas o que realmente interessa é o pós-venda. Nesse caso, vale complementar sua avaliação com uma boa pesquisa sobre a reputação das plataformas no mercado, buscando pela opinião de seus clientes atuais e, claro, dos ex-clientes. Preços e pacotes. Raramente os benefícios oferecidos aos pacotes mais caros, por exemplo, maior espaço em disco, mais ouvintes simultâneos, vale a pena logo no começo. Você pode começar com um pacote básico e pedir um upgrade quando achar necessário. Sites e integrações. Além de hospedar sua web rádio, as plataformas costumam vinculá-la a um site. Ou seja, antes de iniciar os trabalhos com a plataforma, você precisa de um domínio registrado. Depois você pode mudar a hospedagem a hora que quiser, se preferir mudar de plataforma. A questão é que esse site costuma ser gerado a partir de uma ferramenta padrão da plataforma, um construtor de site. Então você fica um pouco limitado nas coisas que quer fazer ou mostrar por lá, ou até mesmo nas questões de layout. Então vale a pena verificar outras rádios que estão hospedadas naquela plataforma e o que os sites delas oferecem ou deixam de oferecer conforme as suas necessidades. Algo interessante de se verificar é a integração do site com as redes sociais, pois alguns permitem uma área que mostra o seu feed nas redes, inserir um player da web rádio na sua página do Facebook, enfim, algumas delas trazem recursos bastante interessantes que vão te ajudar na divulgação. Relatórios. Esse é o aspecto mais crítico para quem quer medir sua audiência. Procure a plataforma que tiver o relatório mais completo, com horário de acesso, tempo de permanência, origem do IP, picos de audiência simultânea, enfim, o máximo possível. Lembre-se de que nem sempre, quase nunca na verdade, a quantidade de acesso será a mesma de ouvintes. Porque se por um lado o ouvinte pode cair e acessar novamente gerando 2 hits, por outro, você pode ter mais de um ouvinte no mesmo acesso. Recursos e programetes. Também é comum essas rádios oferecerem os chamados programetes, que são chamadas gravadas e disponibilizadas para você inserir na sua programação. Geralmente são coisas como previsão do tempo, serviço de utilidade pública, hora certa, etc. E eles estão sempre atualizando, então pode ser útil. Auto DJ ou entradas ao vivo. Você pode gravar um programa inteiro e deixá-lo no diretório da plataforma para que vá ao ar quando você quiser, através da ferramenta de agendamento. Ou você pode entrar ao vivo. É bom se certificar de que ambas as possibilidades estejam disponíveis e novamente verificar o funcionamento em outras web rádios que estão hospedadas naquela mesma plataforma, até para não se arrepender depois. Para os programas pré-gravados, dedicamos o conteúdo do nosso último módulo, mas para as entradas ao vivo, você também precisará de um programa de transmissão ao vivo. Na prática, o que ele faz é enviar o áudio que você gera dentro do seu computador para o servidor da web rádio. Ou seja, tanto o áudio de estúdio que é enviado ao computador, como locuções, entrevistas, execução de música ao vivo, quanto os arquivos de áudio executados dentro do próprio computador serão enviados em um mesmo canal digital. O resultado é bem bacana e com o uso de um player com recurso de fade-in e fade-out, fica com uma estética bastante profissional. Vou recomendar aqui o OptiCodec, que é gratuito. É fácil de instalar e configurar e é compatível com os principais servidores. Mas lembre-se que seu serviço já deve estar contratado, pois você precisa dos dados de registro de domínio e DNS para configurar o OptiCodec. Módulo 3. Produção e edição de conteúdo em áudio. E assim chegamos ao módulo final, onde ensinarei noções básicas de um programa de edição de áudio que será muito útil para colocar os programas pré-gravados no Auto DJ da rádio. Na minha opinião, essa é a forma mais segura de manter a programação da sua web rádio longe dos problemas de conexão.
É claro que programas ao vivo permitem uma maior interação com o público, mas sempre que isso não for possível, nossa experiência na Web Rádio Casileuca nos ensinou que a segunda melhor opção é gravar o programa em estúdio com alguma antecedência, editar e colocar como arquivo de áudio na plataforma, o que permite recursos de pré-agendamento, maratona e etc. Repetindo pela última vez, o objetivo desse vídeo não é o de promover produtos e serviços pagos. Então escolhemos o software Audacity, que é livre, gratuito e de código aberto. Ele é uma ferramenta simples se comparado a outras que dispõem de mais recursos. No entanto, é um excelente editor de áudio para iniciantes por ser bastante fácil e intuitivo. Todos os editores de áudio o conhecem e provavelmente sabem mexer nele, embora o considerem limitado. Então vamos colocar da seguinte maneira. Uma vez que você tiver dominado o uso do Audacity, estará pronto para explorar outros softwares, porém agora já sabendo quais recursos são os mais importantes para você, considerando as suas necessidades. Também não vou apresentar nenhum tutorial mais aprofundado, visto que eles já existem em bastante quantidade na internet, justamente por se tratar de um software bastante popular. A ideia aqui é apresentar o Audacity e falar um pouco sobre suas funcionalidades mais relevantes ao se tratar de uma web rádio, embora ele seja um software com outras finalidades, sendo inclusive uma boa alternativa para fazer produções musicais. Como em uma web rádio é comum a utilização de um computador ou laptop para se conectar à mesa de som, vamos trabalhar com a versão para PC. É claro que, como quase tudo na internet, você vai encontrar diversas alternativas de onde fazer o download do programa, mas vou deixar aqui o link para o site oficial, que é sempre melhor para ter a versão mais atualizada, além de ser mais seguro contra pirataria e ameaças virtuais. Ele está em inglês, mas basta procurar a aba Download no menu e escolher a opção de compatibilidade com o sistema operacional do computador que você estiver utilizando. O link também está na descrição do vídeo. A principal utilidade do Audacity para uma web rádio é o preparo de uma programação que vai para o Auto DJ, ou seja, aquela que não será ao vivo. Você vai encontrar duas situações diferentes e em ambas os recursos do Audacity vão ser úteis para deixar sua web rádio com um aspecto mais profissional e agradável aos ouvintes. A primeira situação é deixar as músicas sendo reproduzidas como uma playlist. Muitas plataformas, conforme falamos anteriormente, oferecem recursos interessantes como chamadas de hora certa e programetes de notícias, previsão do tempo, entre diversas outras opções. Você também pode gravar vinhetas de sua rádio ou usar a criatividade para pensar em outras ideias interessantes para intercalar com as músicas. Mas voltando ao Audacity, o grande benefício que ele oferece é o de mixar todo o seu conteúdo, deixando mais equilibrado e agradável. Afinal, não há nada pior do que o volume mudar de uma música para outra. O programa permite que você carregue e baixe áudios em diversos formatos, embora talvez seja necessário baixar alguns plugins para trabalhar com todas as extensões de arquivo. Mas você pode, por exemplo, carregar áudios de um vídeo ou gravar algo que esteja sendo reproduzido pelo computador. A segunda situação, pouco mais complexa, é a pré-produção de programas com locução e reprodução de conteúdos de áudio, que, uma vez prontos, você pode espalhar pela sua grade de programação. Nesses casos, mesmo o programa não sendo ao vivo, você pode utilizar o chat da plataforma, ou até mesmo a integração com as mídias sociais, para obter a interação com o público. Para esses conteúdos, a utilização do Audacity é ainda mais necessária. Iniciando pelas locuções, ela grava através de uma mesa de som USB, na qual você liga um microfone, e fica com a melhor qualidade, mas também pode gravar de um microfone ligado direto ao computador ou até mesmo ao som ambiente através do próprio microfone embutido de notebooks, embora essa seja a alternativa menos recomendada. Terminada a locução, você pode inserir músicas e, após o processo de mixagem e equalização, que já falamos anteriormente, juntar todos os conteúdos em uma mesma faixa de áudio, sobre a qual ainda pode inserir efeitos de sonoplastia, vinhetas e o que mais você quiser. Em ambos os casos, assim que tiver concluído a edição de seus áudios, você pode exportar o arquivo da maneira que preferir, em áudios separados ou tudo compilado em um só arquivo. O formato padrão das plataformas de web rádio é o MP3, mas você pode exportar em outros formatos também, o que pode ser útil para uma edição futura do mesmo áudio. O programa ainda permite você salvar o seu trabalho como um projeto, sem a necessidade de exportar os áudios novos a cada etapa do seu processo. Com isso, encerramos essa aula. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil, especialmente para você que se interessa em ter sua própria web rádio, mas não sabia muito como fazer isso. Se tiver dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários do vídeo que a gente vai ter o prazer de responder e levar para o futuro.
Eu me despeço por aqui, novamente agradecendo ao Web Rádio Casileoca, onde eu trabalho, e à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Deixo também na descrição do vídeo o link para o site. Até a próxima, tchau!